Oi, gente! Hoje eu tô trazendo aqui para vocês um tema que eu acho ele muito importante da gente abordar. Mas é um tema que, se a gente não tiver cuidado, ele tem tantas vertentes, tantos pontos de vista em torno dele, que a gente acaba caindo num outro lado que também não é saudável. Eu queria falar com vocês a respeito da gente se conhecer e se cuidar. A partir disso, a gente aprender a dar limites, a gente aprender a proteger o nosso equilíbrio, a proteger a nossa energia, a proteger o nosso bem-estar. Só que existe uma linha muito tênue entre a gente proteger a nossa energia, o nosso equilíbrio e viver numa bolha social. É importante a gente conhecer outros pontos de vista. É importante a gente não confiar numa história única, que aliás isso vai virar tema de um outro vídeo. É importante a gente estar aberto para conhecer outras coisas para realmente não viver numa bolha social. Só que também é importante a gente dar limites quando a gente percebe que algo vai além da nossa capacidade de suportar. Então, gente, para ilustrar essa questão do limite, do se conhecer, se cuidar, eu queria trazer um filme que eu assisti esses dias no Netflix, um filme muito bom chamado Grandes Olhos. É um filme biográfico que conta a história de uma pintora norte-americana chamada Margaret King. E essa pintora, ela tá viva até hoje. Ela fazia umas pinturas assim muito expressivas, muito maravilhosas, de crianças com grandes olhos. Eu não sei se vocês já viram essas imagens, vou estar colocando aqui. E o filme, ele retrata muito bem essa questão do limite, da gente assim, nem perceber que não tá dando limites, nem perceber que tá se diminuindo e tá desaparecendo e às vezes se fazendo mal. Então, essa história, esse filme, ele retrata a história da Margaret King, que aconteceu assim lá pelos anos 60. Ela era uma pintora que tinha uma filha pequena, então ela se separou do primeiro marido e vai morar numa outra cidade. E aí ela ainda não é conhecida nem nada, e ela vai expor nessas feirinhas onde ficam vários pintores, assim, ela vai expor lá. E na hora que ela tá expondo, ela vende os quadros dela assim muito barato, tudo. Do lado dela tem um outro pintor, que é o Walter King. Esse pintor, ele tem uma lábia muito boa, ele esse tipo de cara assim que fascina, sabe? Ele tem uma lábia, ele tem um jeitinho, ele é muito alegre, ele é muito cativante. E ele se aproxima dela e enche a bola dela e diz que ela pinta muito bem, tudo. E aí eles vão viver um relacionamento. E assim, ele parece ser uma pessoa muito boa, né? Ele leva ela para morar no apartamento dele, ele aceita a filha dela, trata as duas muito bem, pede ela em casamento e vão vivendo a vida, e ele começa a querer fazer ela brilhar. Ele quer levar os quadros dela assim para todas as pessoas conhecerem. E aí ele vai com a lábia dele, tudo, expondo em bares, expondo em tal lugar. Só que aí acontece o grande problema do filme, que ele diz que aqueles quadros são dele. Ele não diz que os quadros são da esposa dele. Os dois assinam com o mesmo sobrenome, né, que é King. E aí ele diz que aquele King é ele, o Walter King, e não a Margaret King. E aí no início ela não sabe que ele está fazendo essa trambicagem toda. Um dia ela vai com ele no local onde está vendendo os quadros, e aí ela percebe que ele está se apropriando da arte dela. E assim, aquilo para ela assim é muito triste, porque ela tem uma parte que ela fala assim, lá no final do filme, ela fala: eles eram o reflexo dos meus sentimentos e foi como perder um filho. Então assim, para ela é muito triste ele estar se apropriando da arte dela. E aí, para continuar com essa mentira, ele acaba isolando ela do mundo. Ela não pode mais encontrar com as amigas dela, com os amigos. Eles já estão morando numa mansão, numa casa com piscina, tudo, mas ela fica sempre no quartinho pintando. Nem a filha
pode saber que é ela que pinta. Então ela fica lá cada vez mais introspectiva, vai se minguando, né? E nisso se vão 10 anos. E assim, durante o filme dá uma angústia na gente, que a gente fica assim, né, inconformado. Poxa, por que ela não fala? Por que ela não fala quietinho para alguém denunciar, fazer uma denúncia anônima? Por que ela não vai lá no jornal, no The Times, lá que foi na época de 1964, então os jornais estavam muito atrás da arte do Walter King, né? E por que ela não falava tudo? Então assim, ele manipulava, fazia ela ficar pintando, às vezes assim de maneira exaustiva, sabe? Quadros assim que ele bolava de maneira exaustiva e ela não colocava limites, ela não dizia o que ela queria, ela não dizia o que ela estava sentindo, ela não se protegia. Então dá uma angústia muito grande, porque o tempo, né, corre e vão ser 10 anos ela fazendo a arte para ele. Aí eu não vou contar o restante, né, como isso tudo termina, né? Inclusive tem uma entrevista com a própria Margaret King aqui no YouTube, que a Amy Adams, que é a atriz que interpreta, né, a Margaret, faz uma pergunta para a verdadeira Margaret, que falou assim para ela: o que você quer que a gente retrate com esse filme? Aí a Margaret verdadeira, ela responde: defenda a si mesma, defenda a verdade. E tem uma outra parte que ela fala assim no filme: mas eu fui fraca, não achava que podia ir embora e sustentar a mim e minha filha. E ele disse que ninguém iria comprar as pinturas sem a sua personalidade. Porque ele era muito cativante, até ela fala uma hora para ele: você é muito talentoso em ser fascinante. Então eu acho assim que é um filme que é bom a gente assistir, tá aberto para assistir, porque ele retrata muito essa questão do limite. Essa questão do limite, nem sempre ela vai ser assim tão evidente, tão grande, tão assim, igual o filme que está mostrando, né? O que a Margaret King estava sofrendo. De vez em quando, são pequenas coisinhas que acontecem na nossa vida que a gente também precisa aprender a colocar limite, e é o que eu estava falando lá na introdução. Existe uma linha tênue aí para você também não se isolar e viver numa bolha social e só ouvir aquilo que você quer ouvir. Então você não vai chegar na sua rede social, lá no seu Facebook, e começar a deletar todo mundo que não é do mesmo partido político de você. Só que de vez em quando, alguns perfis vão estar te causando sim um mal-estar. Alguns perfis vão estar passando do limite suportável. Aí sim, talvez silenciar esse perfil, mas também estar aberto a ouvir outros pontos de vista com qualidade de informação. Nesse tempo de eleição, eu acabei fazendo uma coisa que eu não costumo fazer e que eu acho assim até feio e desagradável fazer, que é sair de algum grupo. Mas eu acabei fazendo porque estava exagerado. Eu acho que tudo que é excessivo não é saudável. Em alguns grupos eu já voltei, em outros ainda não, mas eu pretendo voltar sim, porque eu respeito outros pontos de vista, eu só não gosto de excessos. E assim, quando eu vejo que aquilo tá me fazendo mal realmente, eu prefiro me afastar. Agora, eu quero estar aberta a outros pontos de vista com qualidade, sim. Me passem uma informação saudável, uma informação boa, que eu vou estar aberta a ouvir essa informação. A mesma coisa nos bloqueios. Tem gente que fala: nossa, bloqueou alguém, não bloqueou alguém. Gente, é o seguinte, algumas pessoas, quando a gente tem muito contato com elas nos fazem mais mal do que bem. Isso acontece, não tem o que falar. Algumas pessoas vão nos fazer mais mal do que bem. E se o bloqueio vai te dar um melhor equilíbrio, vai proteger a sua energia, então bloqueia, sabe? Não é para você sair bloqueando todo mundo, não é, eu acho que o excesso em qualquer campo da vida não é saudável, mas assim, uma pessoa que está te fazendo mal, ela não merece estar ali para te cutucar o tempo todo, sabe?
Então eu acho que tudo isso é importante, um autoconhecimento. Eu começo a falar, tem um texto que eu falo sobre isso, né, que eu começo a falar assim, tem gente que gosta de café, tem gente que tem dor de estômago se toma café, tem gente que toma cerveja, dá dor de cabeça, tem gente que relaxa tomando cerveja. Eu vou pra montanha-russa, nos parques de diversões, eu saio de lá leve, o meu marido sai tenso. Então a gente tem que se conhecer, saber o nosso limite, porque o que é saudável pra mim não é saudável pra você. O livro que eu queria indicar pra vocês, o livro em questão é esse daqui, A Redoma de Vidro, é um romance da Sylvia Plath. A Sylvia Plath, ela foi uma poeta americana que morreu em 1963 e ela se suicidou. E esse livro aqui, ele foi publicado praticamente junto ao suicídio dela. Foi publicado um pouquinho antes e logo depois ela se matou. Então, a gente pode até encarar esse livro como um grito de socorro, um pedido de ajuda. Porque a personagem da Sylvia Plath nesse livro, a Esther, ela está enfrentando uma depressão profunda, ela está enfrentando uma falta de sentido, ela está enfrentando uma inconstância, um desencaixe e provavelmente eram as mesmas sensações que a Sylvia Plath estava enfrentando. Tanto é que ela publicou esse romance, não com o nome dela, agora tá, né? Mas assim, com um pseudônimo. E parece que isso daqui representou como se fosse uma autobiografia. Então, assim, o começo do livro, a primeira metade do livro, eu achei assim muito... Ela tem uma escrita muito fácil da gente entender, muito leve, flui muito bem. E a primeira parte do livro eu senti assim, até uma leveza. Só que do meio pro final começa a vir tudo que tá dentro dela, a depressão que ela tá sentindo, e o livro chega a ficar muito pesado. Então, pessoas assim, que estão já deprimidas, tudo, eu recomendo não ler esse livro estando nesse processo, né? E por que que eu acho que esse livro tem a ver com a questão do limite? Eu acredito que a Esther, a personagem da Sylvia Plath nesse livro, ela não conseguia fazer um acordo com a existência, ela não conseguia saber o que afetava ela e saber se proteger. Eu acho que ela era uma pessoa assim extremamente sensível e a existência ela afetava de forma monumental a personagem. E aí que eu acho que a gente tem que se conhecer, porque algumas pessoas são mais sensíveis que as outras. É a questão que eu falei assim, tem gente que toma café, sente dor de estômago, tem gente que não, tem gente que gosta de água fria, eu odeio. Então é você se conhecer. Se você é uma pessoa extremamente sensível, como a personagem aqui, e a existência te afeta demais, talvez você tivesse que dosar a sua interação com as coisas que te afetam, entendeu? Porque eu acho que a gente vai ficando cada vez mais contaminado pelas hipocrisias do mundo, pelas invejas do mundo, e a gente não pode se deixar contaminar por isso. A gente tem que ter um joguinho de cintura em relação à existência, né? E a personagem do livro, e provavelmente a Sylvia, não conseguiu chegar nesse equilíbrio. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô adorando os comentários de vocês. Eu tento responder a maioria, mas eu leio todos e eu amo interagir com os comentários que vocês deixam. Se inscrevam no canal também para vocês receberem as notificações, ativem o sininho. E toda semana tem vídeo novo na terça-feira, tá bom? Eu espero vocês e obrigado por vocês terem ficado até aqui comigo. Até mais!